Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós apresentamos diante do Senhor nossa vida, que Teu Espírito Santo ministre essa palavra conforme a nossa necessidade. Que a Tua graça e o Teu poder ensine essa palavra no nosso coração. E a partir de agora, que a nossa mente seja cativa a Teu Espírito e a Tua palavra, para saindo daqui transformados e renovados, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, aleluia! Santo é o Senhor, aleluia! A palavra de Deus é muito clara para nós. E hoje em dia está acontecendo tanta coisa com as pessoas por causa da imaturidade. A imaturidade espiritual. Então, às vezes, a pessoa acha que a imaturidade espiritual só atinge a pessoa, né? Ela atinge a pessoa e todo mundo que está ao redor. E nós precisamos amadurecer espiritualmente. A igreja precisa amadurecer. Porque o fruto verde, ele não tem sementinha nenhuma, tem? Não. O fruto tem que amadurecer para ficar saboroso. E nós precisamos amadurecer. Nós somos parte de um corpo de Cristo, no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus que nos move, que nos orienta, né? Então, quando a gente é imaturo, a gente fica com as emoções abaladas, a gente fica querendo afirmar toda hora que a gente está bem, que a gente está certo, né? A gente quer que as pessoas apoiem às vezes as ideias da gente, que às vezes não está no tempo nem no momento. Então nós temos que aprender com o Espírito Santo a amadurecer. Não é missionária, porque a Bíblia não manda a gente ficar orando para lá e para cá, manda a gente vigiar e orar. Vigiar primeiro e orar e viver a vida abundante que Deus deu. E nós, muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos empecilhos, inimigos nossos, que nós acabamos adotando na nossa vida e que nos impede de amadurecer. Uma coisa que nos impede de amadurecer demais, sempre impede a gente. Eu não vou pedir para abrir, eu vou ler aqui, que é um versículo só. Então, eu vou ler aqui. Está em Filipenses. Estou até estudando o livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim, a palavra de Deus diz assim: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração perdida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Então, quando nós amadurecemos, quando nós paramos de murmurar e reclamar quer dizer retroceder e clamar, e aí vai acontecer tudo de novo, que a gente retrocede num clamor, porque a nossa boca tem poder. Quando a gente vai, a maioria das pessoas nas escolas e tudo, a gente estuda e a gente vê que fala naquelas palestras de marketing, para quem já foi, fala tudo sobre a palavra que a gente fala. Não verbalize aquilo que você não quer que aconteça. Se você fica reclamando do seu passado, daquilo que as pessoas fizeram com você, você está verbalizando aquilo para acontecer de novo. Então a gente não pode verbalizar aquilo que a gente não quer que aconteça, porque a palavra tem poder. Então quando a gente fala, a palavra não volta vazia. Então ela tem os seus efeitos. Então a gente tem que parar de reclamar. Aí quando a gente reclama, eu até escrevi aqui, de qualquer situação, de qualquer objeto, de qualquer situação, nós reclamamos de Deus.
Porque tudo nosso vem de Deus. E Ele permite, porque a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, nem um apoio do ar, sem a permissão dele. E a Bíblia diz que o dia mau vem. E no dia mau, quando a gente está com Deus, a gente resolve. Mas quando a gente está sem Ele, a gente não resolve não. A gente cai lá no fundo do poço. Então nós precisamos parar de reclamar. E chamar a presença do Espírito Santo em nós. Esquecer as coisas ruins do passado. Esquecer aquilo que nos feriu, que nos prejudicou. E saber que Deus tem coisas boas para nos dar. Aleluia. E saber que Ele tem o melhor para mim e para você. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. E as promessas da Bíblia são para mim e para você, que está aqui hoje como escolhido de Deus para receber e adorar Ele e refletir como luz no luzeiro para resplandecer, inculpado, irrepreensível, sincero, maduro na fé. As coisas vão acontecer, vai ter dificuldade, vai, não estou falando que vai ser só mar de rosa, não. Tem os espinhos, tem hora que você tem que arrancar o mato. E o esterco, o que é? Nada é que é? O que é esterco, gente? O que é esterco? Não é o estrume que o povo fala? Não é o cocô do animal que a gente faz o esterco? Então tem muitas horas que a gente não quer pegar no esterco espiritual para resolver. Mas tem horas que a gente tem que pegar para resolver. Tem hora que a gente não quer arrancar queimado, não quer espetar naqueles espinhos, mas a gente tem que ter isso. Maduro. Saber que aquilo ali não é bom, mas é necessário. Tem que estar ali, cultivar aquilo ali. Eu cheguei na Presidente Celino, eu plantei uma roseira. E teve um dia que eu contei mais de 30 rosas, nos 2 pés de rosa. Que coisa maravilhosa. Mas ali eu plantei, eu cuidei, teve pessoas que me ajudaram. E eu vi aquelas rosas. E quando eu vi aquelas rosas, eu fiquei feliz. Quem não gosta de ganhar uma rosa? Todo mundo gosta. Mas tem a dificuldade de plantar, né? Tem a dificuldade de plantar. E muitas vezes, a nossa inimiga soberba, ela não nos deixa pegar no esterco espiritual para adubar. Ela não nos deixa arrancar a erva daninha, porque às vezes nós vamos esbarrar no espinho e vai doer. Porque a palavra de Deus diz para nós todos os dias que nós precisamos crer, que nós precisamos amadurecer, que nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo e que nós temos que crescer juntos. Já pensou se o nosso pé crescer e o resto do corpo não? Vai ficar bom? Só a orelha da gente que cresce depois que a gente fica velho, tá? Depois que a gente fica velho, a orelha da gente vai crescendo e o nariz também. Isso diz a ciência. Tá? A orelha vai crescendo e o nariz também. Mas, já pensou se minha mão ficar grandona e meu corpo pequenininho? Já pensou se os meus olhos ficar grandão e o resto do corpo pequenininho? Então nós temos que crescer juntos. Porque nós somos parte do mesmo corpo. Não é para ninguém ficar para trás, não. É para todo mundo obedecer, é para todo mundo entrar no sistema. É para todo mundo querer crescer junto, amém? Isso é amadurecimento. Às vezes nós achamos que não precisamos disso, mas nós precisamos sim. Nós precisamos todo momento desse corpo. Porque se nós crescer sozinhos, vamos ficar aleijados. E aleijão não é bom não, gente. Não é isso? Aleijão não é bom não. Vai pesar para um lado só. Vai ficar torto. E não vai ficar bonito também. Amém? Então a palavra de Deus lá em Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então quer dizer, quando a gente não tem amadurecimento, a gente quer aparecer. A gente quer que todo mundo elogie, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não quer submeter a nada, a gente quer tudo, porque a gente não tem o amadurecimento no Espírito Santo.
A gente faz parte do corpo, mas a gente não quer amadurecer. A gente não quer amadurecer junto. Se eu sou orelha, eu tenho que crescer junto com o cabeça, que é Cristo. E cada um tem que crescer junto. Para a gente ser o corpo bem ajustado. Porque nós precisamos disso, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo, não adianta você querer sair. Se você quiser Jesus, se quiser morar no céu, você vai fazer parte do corpo. E você foi convidado e escolhido para isso. Você foi convidado e escolhido para fazer parte desse corpo. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos viver lá fora aquilo que Deus mandou nós viver, um propósito de Deus lá fora, que é resplandecer o Espírito Santo como a luz do traseiro, fazer a diferença. Nós não somos diferentes, mas fazemos a diferença. Um profissional, ele não é diferente do outro, mas ele faz a diferença quando ele faz o melhor. Então nós não somos diferentes, mas nós podemos fazer a diferença onde quer que nós andarmos, fazendo parte do corpo de Cristo. Nós mulheres, e hoje em dia até os homens fazem unha, passam sobrancelha, põe brinco, pinta o cabelo, não é assim? Dá uma ajeitada. Por quê? Porque quer embelezar o corpo. E o corpo de Cristo a gente embeleza ele como? No jejum, na oração, na comunhão, no partido do pão. E é isso que nós vamos fazer amadurecido no avivamento, amém? Então nós precisamos aprender a examinar nós mesmos, tirar tudo isso, amadurecer bonito, no corpo bonito, amém? No corpo bonito, querer que a outra parte do corpo também se embeleze, amadureça e seja bonito, amém? Na adolescência vem espinha, a voz muda, não é assim? Então vamos querer. Às vezes o corpo fica muito magro, o outro fica muito cheinho, mas nós também temos que querer que esse corpo fique bonito. É parte do corpo de Cristo. Tem uns cristãos que ficam obesos, cheios de si, querendo tudo para si. Outros ficam magrinhos, não recebem nada, fica com fome de Deus, fome da palavra. Mas nós temos que ser igual, nós somos o mesmo corpo, amém? Amém. Maduros, avivados, transformados. Examinar nós mesmos, saber que nós não somos nada sem estar no corpo de Cristo. Se tirar minha mão aqui, vocês vão querer ela? Se tirar ela hoje, amanhã está perdendo. Então nós não podemos sair do corpo. Se tirar a mão toda, não um dedinho. Mas feliz, se eu pôr um dedinho meu, deixar um dedinho meu aqui, fora do corpo, jogado aqui, vai perder esse trem todo. Então não saia do corpo para não morrer. Não deixa a soberba te afastar do corpo. Não deixa a tua imaturidade te afastar do corpo. Não deixa a murmuração te afastar do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos deste corpo. Porque a humildade antecede a honra. Ser humilde não é ser coitadinho, não. Ser humilde é você saber valorizar os outros. É você saber que os outros têm valor até maior e valores maiores do que nós. Saber valorizar os outros. Isso é humildade. Saber valorizar Deus. Saber que sem Ele nós não somos nada. Então nós precisamos disso para viver a vontade de Deus. Nós precisamos disso para vencer a nossa imaturidade. Porque a imaturidade nós não vemos, mas nós somos prejudicados e prejudicamos todo mundo que está ao redor. Então nós precisamos cada dia vencer, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, que ele fala lá em Tiago 4, a partir do versículo 6, ele diz assim:
Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos dos pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que significa isso? É porque Deus quer que nós purificamos o nosso coração, que nós não ficamos dando vazão para o pecado e querendo a palavra. Ânimo dobro é dupla personalidade, e hoje a maioria das pessoas tem dupla personalidade, porque às vezes ele vai para as redes sociais com uma personalidade, mas no fundo ele é outro, né? Diferente do que eu criei meus filhos. Todo lugar que nós estamos é a mesma coisa. Esse povo tudo doido mesmo, bobo mesmo, só fica rindo, cai confusão. Mas foi do jeito que eu criei. Por quê? Porque tem só um sentimento. E a Bíblia diz para nós ter o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. O que é sentimento? De amor, de unidade, de perdão, de acolhimento, de avivamento, de graça, de renúncia. O mesmo sentimento que Jesus teve por mim e por você. Por isso que morreu na cruz. E você está aqui nessa noite como escolhido. Aleluia. Aprenda a partir de hoje a buscar a sua maturidade. Ah, mas eu sou novo. Maturidade não quer dizer idade, não. Maturidade é uma coisa, idade é outra. Tem muita gente velha e matura aí, fazendo um monte de coisa aí, de um monte de trem, prejudicando um monte de coisa por causa de maturidade. Não quer dizer que a idade a pessoa já fica madura, não. A maturidade, ela vem da sinceridade, da integridade, do Espírito Santo, de ser um corpo bem ajustado, uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mágoa. O que é sem ruga? Não é igual eu, que estou cheio de ruga, não. Sem ruga espiritual. Sem ruga espiritual. A ruga que ela vem, não tem jeito não. Mas a ruga espiritual é aquilo que você está entristecido, enrugado, sem mancha, sem culpa. Porque às vezes a pessoa fica se culpando, fica culpando a igreja, fica culpando isso lá. Não, a igreja sem mágoa. Sem mágoa. Perdoa, gente, é pior que está tendo. Joga fora. Aí quando o outro vai perdoar o fulano, é safado mesmo, né? Fulano fez tudo isso e ele foi lá e está lá com ele de novo. Fulano está lá dando treco para o outro, está conversando. Fulano está dando oportunidade. Isso não é safadeza, isso é perdão. Amém? E quando a gente perdoa, é a gente que lucra, não é o outro não. E quando a gente pede perdão, a gente tem que arrepender lá no coração. Amém? E às vezes a pessoa acha assim, a missionária está olhando para mim por isso. Não, às vezes eu estou olhando e nem estou vendo vocês, porque eu estou recebendo o Espírito Santo. Amém? Às vezes eu não estou vendo vocês, eu estou recebendo o Espírito Santo. Porque eu estou aqui na função dele, não é minha não. Porque se fosse por mim, eu estava lá debaixo da cama, bem quietinha. E aí o que acontece? Nós temos que ter humildade igual Jesus. O que Jesus fez? Foi humilde. Aleluia. Humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Não é assim? E nós também temos condição de obedecer, porque ele falou: eis que irei para o Pai, mandarei sobre vós o Espírito Santo Consolador. Ele convence o pecado, da justiça e do juízo e dará a vocês aquilo que vocês precisam. Ou que vocês for falar, não precisa se preocupar não. Se for falar da minha palavra, não, se você estiver comigo, não precisa se preocupar não, que o Espírito Santo fala na sua boca. Então eu estou falando, por isso que eu estou falando aqui, porque é ele que fala na minha boca, né? Por isso que eu sempre falo, gente, se tem alguma coisa, dúvida, resolve com Deus para lá, né? Porque a gente é observador, a gente fica observando. A gente fica observando quem? Quem está. Assim que ele vive? Mas a maturidade é você examinar você mesmo. Maturidade é você deixar o Espírito Santo entrar em você. Porque ele entra. Porque ele entra. Porque ele te escolheu. Deus te escolheu. E ele falou
que aqueles que obedecer, aqueles que quiserem, Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Porque naquela época eles achavam que só os grandes recebiam. Ele falou sobre o servo. Sobre o servo do servo. Então não é o tamanho, não é a grandeza, não é o dinheiro, não é a fama, não é o conhecimento, não é o diploma, é o Espírito Santo que move dentro desse corpo. Ele é o motor, Ele que nos move, Ele que nos leva, Ele que nos dá a direção. Amém? Hoje uma pessoa me perguntou assim, ué, você tirou todo o açúcar? Tirei. Ah, mas eu vi na ciência que precisa de um açúcar para usar o cérebro. Assim, quando eu estou precisando de um açúcar para diminuir o de está acelerado. Aí ele falou assim, só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Eu falei, isso mesmo. Se você tem Jesus, você não precisa nada para movimentar. Você não precisa nada para aprender. Porque Ele ensina. Ele te dá sabedoria. E a sabedoria do céu ultrapassa todo entendimento humano. Porque tudo é dele. Então vamos ser maduros. Vamos ser humildes, amadurecimento, graça, né? Vamos ser igual aquele homem que limpava os bancos da igreja e agradecia a Deus. Vamos ser igual aquela mulher que orava e o pastor achou que era por causa dele pregando. Não era aquela mulher lá no final orando. Vamos ser aquela intercessora. Vamos ser aquela pessoa que reflete a glória de Deus como um braseiro. Amém? Como um braseiro. Nós ser o braseiro de Deus. Porque tanto escravo, livre, né, gregos, todo mundo tem o Espírito Santo se quiser. Porque é só obedecer e clamar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, vós sois maus, sabei dar boas dádivas a vossos filhos, que dirá o Pai Celestial, vos dará o Espírito Santo àqueles que Ele pedir. Amém? Então depende de cada um, não depende de mim, não depende do outro, não depende de quem está pregando, não depende da palavra, depende da nossa vontade, do nosso entusiasmo, daquilo que Ele tem para nós. Amém? Nunca deixe de buscar o Espírito Santo. E que Ele te orientar, faça, porque é o melhor. Faça, porque se Ele mandou você largar uma coisa, Ele vai te dar uma maior. Se Ele mandou você pegar uma coisa pequena, porque aquela coisa pequena vai se transformar em uma coisa grande na tua mão. Porque é Deus que multiplica. Porque se Ele não multiplicasse, como é que Jesus ia multiplicar aqueles 5 pães e 2 peixes? Mas porque Ele deu graça. Como a Adriele falou que dos buracos, o buraco é só tampar, gente. Para quem reclamar do buraco? E olha que eu nem sabia dessa palavra do Miguel, e Deus já tinha me dado essa palavra. Eu reclamar nos demonstra que nós somos maturos quando nós reclamamos, né? Mas a culpa é sempre do outro, o símbolo de Adão, né? Então aprenda isso, seja maduro. Aprenda a viver a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando nós aprendemos a valorizar o sacrifício da cruz, jogar fora a soberba, porque a soberba Deus não vai tirar. Só você tira a soberba de dentro de você, colocando a humildade no lugar. E ser o corpo de Cristo, querer crescer junto. E nessa noite eu profetizo sobre essa igreja, sobre cada um que me ouve. E eu profetizo um crescimento espiritual, um avivamento. Eu profetizo agora uma igreja madura, que vai levar a palavra e que vai resplandecer como luzeiro, aonde quer que andar. Porque fazemos parte deste corpo, que é luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja no coração, na mente. Abraço o Espírito Santo, vai vir para casa. Vocês que vão fazer lá um negócio de louvor, que seja abençoado. Aqueles que vão para o culto de casais, que o Espírito Santo te dê sensibilidade para ouvir a voz dele. E que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus.